para o pessoal assistir depois. Então, vamos lá. Dando continuidade aí. A gente tem o início do trabalho de parto, então, relacionado com a internação, né, a tricotomia, o acesso venoso que eu estava falando para vocês. Esse acesso venoso, ele vai estar relacionado aí, no caso de pacientes que precisam tomar ocitocina no soro, né, no caso de pacientes em trabalho de parto normal, ou paciente de cesariana, porque precisa de infusão de muitos líquidos aí, tá? Então, nesse caso, pode ser que seja necessário, no caso do parto normal, do acesso venoso. Já para cesariana, a paciente ela já vai funcionada com gelco 18 ou 16, que é um gelco bem mais calibroso por conta da infusão de líquidos que vai precisar ali durante o trabalho, durante a cirurgia. O enema, ele é desnecessário, tá? Então, hoje em dia, não se faz mais enema. Vocês vão perceber que durante o parto, a mulher ela pode fazer, né, as necessidades dela enquanto ela coloca força ali para ter o bebê. Então, antigamente era feito enema por conta do constrangimento e tudo mais, só que hoje é contraindicado, a gente não realiza mais enema aí quando a paciente está em trabalho de parto. Mais uma vez, de exames, a gente vai verificar sempre, né, pressão arterial, pulso e temperatura dessa mulher, fazer o exame obstétrico detalhado, que é o toque, auscultar o batimento cardiofetal, apalpar para fazer aquelas manobras de Leopold para saber, e também apalpar para saber em relação à contração, tempo aí de contração, tá? Verificar também as características do colo uterino, porque vai ser através do toque vaginal, e verificar como é que está a apresentação desse bebê. Quando a paciente ela é admitida, é feito também exames laboratoriais, como eu falei para vocês, o teste rápido para sífilis e HIV, né, é feito nos 3 trimestres da gestação e é feito também quando a paciente ela é admitida no centro obstétrico. Dieta, né? No caso da paciente de cesariana, ela vai estar de dieta zero. Mas de parto normal, não. Você pode oferecer líquidos, oferecer alimentos. Na paciente de parto normal, ela não fica em dieta zero. Pelo contrário, é até bom ela acabar e ela conseguir se alimentar, tá? Alguns questionamentos em relação aí, né, que alguns autores eles trazem, né? Por exemplo, restrição da ingesta líquida e alimentos durante o trabalho de parto não vai garantir menor conteúdo estomacal, só que assim, não garante menor conteúdo estomacal e faz com que a paciente ela tenha glicose no sangue. Por isso que a gente sempre oferece líquidos, oferece alimentos para essa paciente. Para a paciente de parto cesárea, que vai realizar parto cesárea, o risco de ingesta de alimentos líquidos vai trazer o quê? O risco de aspiração por conta da interação que vai ter com a anestesia, tá? E efeitos aí, pode ter efeitos para ela também pós-parto, mas no caso de cesariana. Esse aqui são alguns efeitos deletérios em relação ao jejum. Então, por exemplo, o paciente que está em jejum, vamos supor que é uma paciente de parto normal, que ela sabe que ela pode se alimentar, que ela pode ingerir líquidos, e acaba não fazendo. Então, ela pode entrar em processo de desidratação, pode ter hipoglicemia, né? Pode comprometer o bem-estar fetal, porque ela não vai estar ali passando nutrientes para o bebê. E ela vai estar aí em infusão, a glicose dela, né, em si vai estar baixa por conta disso. O que a gente pode ter de problemas com jejum também é a hipoglicemia, tá? O bebê nascer aí com hipoglicemia. Esse aqui é o principal achado em pacientes com problemas aí em jejum. Quando a gente fala de recomendações, né, da OMS, o que a gente tem? A gente vai avaliar o risco anestésico. Vocês sabem que paciente de cesariana, ela leva anestesia, né, para a realização do parto. Paciente de parto normal, ela tem o recurso da anestesia, mas é a anestesia peridural para diminuir a quantidade de contrações, desaparecer as contrações. É uma analgesia que a gente chama, que dura ali cerca de 30 a 40 minutos. Depois que ela passa, as contrações vêm mais intensas, mais fortes, após aí passar o efeito dessa anestesia, tá? O enema rotineiro, né, a gente não faz mais, então isso aqui vocês podem até
enema não é feito, tá? Geralmente, antigamente era feito por conta para realizar o esvaziamento, né? Não ter constrangimento, não ter contaminação, né? Na hora que o bebê nascer. Mas o local estando estéreo, né? Quando o bebê está perto de nascer, a gente sempre deixa o local ali, né? A vagina ali mais estéreo possível, colocando os campos estéreis para que a gente possa receber esse bebê no ambiente mais limpo possível, tá? Então, essa parte de enema a gente não faz mais. As desvantagens né, em relação a paciente ela não ter esse enema e ter conteúdo gástrico e acabar eliminando esse conteúdo durante as contrações, a força que ela coloca durante as contrações, vai ser o incômodo, né? Muitas delas acham constrangedor, riscos de lesão intestinal, mas isso aqui ocorre são poucos casos, e o risco aí de eliminação de fezes no período expulsivo. Esse aqui é só estudos que mostram aí a não evidência da utilização do enema. Eu não vou me ater isso aqui, tá? Vamos passar aqui para o que importa. A tricotomia também a gente não realiza, tá? Pode ser que a gente faça uma tricotomia na cesariana, né? Mas é só para reduzir a quantidade de pelos ali no local onde vai fazer a incisão cirúrgica. Parto normal não faz essa tricotomia. Isso aqui é mais para falar da tricotomia, o que eu quero chegar é nisso aqui. Episiotomia, né? O que é? Tomia de abertura e epísio aqui, né? Do corte que é feito na região da mulher. Essa episiotomia, geralmente, ela é feita quando o espaço para a saída do bebê, ele é pequeno. E aí, consequentemente, não vai conseguir ali ter uma saída, né, de forma eficaz. Então, é realizado o enema. Vocês os slides, tá passando os slides, vocês estão conseguindo acompanhar aí? Sim. Tá. Então, essa episiotomia, ela é o corte que é feito, só que ele é um corte que ele é feito de forma lateral, do jeito que vocês estão vendo aqui na imagem. Então, geralmente, não é utilizada a episiotomia com frequência. A episiotomia ela só vai ser utilizada em casos de pacientes que o espaço ali, o bebê é grande demais para passar naquele local, né? Ou às vezes ela não está conseguindo colocar força suficiente, né? E muitas das vezes é precisar dar o piquezinho, né? Que a gente chama, para ter a passagem desse bebê. O que acontece? Esse corte, ele sempre é feito de forma lateral, porque se ele for feito reto, pode cortar aqui a paciente até chegar no ânus, tá? Então, justamente, ele é feito de forma lateral, porque depois ele é suturado e aí consegue voltar tudo ao normal depois. Lembrando que episiotomia é o que a gente chama para o corte que é feito. A episiorrafia é o que é feito depois, que é a sutura que é feito nesse local, tá? Muitas das vezes causa um trauma, né, no períneo da mulher e ele não deve ser usado com rotina, só em casos extremos, só se necessário. É muito melhor que a mulher tenha uma laceração do que ela tenha aí uma episiotomia. O que é a laceração? É a ruptura, né, como se fosse rasgando, né, aqui na hora que passa o bebê, mas é algo que acontece de forma natural durante a passagem do bebê. Esse aqui não, esse aqui é uma intervenção que é feita para a realização do corte, tá? Então, da mesma forma, se houver laceração, é feito lá, né, a sutura no local. Mas é muito melhor que tenha laceração do que tenha, né, um profissional ali com uma intervenção realizando a episiotomia. A doula, no trabalho de parto, a doula é de extrema importância porque ela vai reduzir a necessidade de analgesia, ou seja, a mulher não vai pedir analgesia, pelo contrário, a doula ela é uma profissional que ela faz um curso, né? Ela não tem habilitação para fazer o parto, mas ela vai dar um apoio psicológico, tá? Então é ela que geralmente, quando inicia o trabalho de parto, ela é a primeira que chega e a última que sai, porque ela vai dando todo um suporte psicológico e emocional para essa gestante. A presença da doula reduz a necessidade de parto operatório, né? As mulheres geralmente elas demonstram uma grande satisfação, além também dos benefícios, né, que é o suporte contínuo e precoce do acompanhamento dessa doula, e toda mulher ela tem que ter um apoio aí durante o trabalho de parto e parto.
Na rede pública, a gente tem a presença das doulas, então a gente tem as doulas voluntárias. Para quem tem no hospital público, é só saber mais ou menos ali os dias que as doulas frequentam o hospital, né? E também vai muito da sorte, né? Às vezes você tá no plantão, você entra em trabalho de parto no plantão que tem a doula, ou combina ali de, por exemplo, contatar aquela doula que é voluntária naquele hospital para ela aparecer quando você internar. É uma aí das alternativas. Durante o trabalho de parto é feita monitorização fetal, né, através do estetoscópio de pinar ou até mesmo pelo sonar, né? Então, a cada 15, 30 minutos, no primeiro estágio do trabalho de parto, é realizada essa ausculta, e no segundo estágio, a cada 5 minutos. Deveria ser assim, não é o que vocês vão ver na prática. Na prática, vocês vão ver a monitorização fetal de 1 em 1 hora. O partograma, ele é um gráfico que ele vai mostrar a evolução do trabalho de um parto de uma mulher. Todo hospital deve, assim que, por exemplo, tem 10 gestantes, então deveria ter 10 partogramas para avaliar o trabalho de parto de cada uma dessas mulheres, né? Então, o partograma é um documento, né? Vai diagnosticar se tem alterações no trabalho de parto, por exemplo, vamos supor que a mulher não vai conseguir, não tá tendo dilatação suficiente. Então, a gente consegue identificar isso também no partograma e intervir aí com a cesariana se for necessário, né? Vai indicar a tomada de condutas apropriadas e evitar intervenções desnecessárias. Então, o partograma é essa ficha do trabalho aqui, do progresso do trabalho de parto. Então, vejam que tem aqui o dia de início e a hora do trabalho de parto. E aqui, lembra que são 10 centímetros de dilatação? Então, vai ser preenchido aí conforme. Vamos supor, às 19 horas ela estava com 1 centímetro, às 20 com 2, às 21 já estava aqui com 4. Então, vocês percebam que ela está tendo uma evolução. Olha o partograma preenchido dessa paciente, onde tem esses triângulos de preto. Às 19 ela estava com 3 centímetros, às 20 também. Às 21 evoluiu aqui para 4, né? Às 23 evoluiu para 6. Quando foi 1 hora da manhã, ela estava com 9, às 2 horas ela estava com 10. Então, houve uma boa evolução. Por mais que, por exemplo, às 19 e 20 horas ela permaneceu na mesma dilatação, mas às 21 ela subiu uma dilatação a mais. De 21 às 23, de 4 centímetros ela foi para 6. Então, aqui me indica uma boa evolução do trabalho de parto. Dentro do manejo ativo do trabalho de parto, a gente tem a amniotomia, que é a ruptura, né, o rompimento da bolsa do líquido amniótico. Então, é feito com um instrumental para romper ali o líquido amniótico e fazer com que esse bebê ele nasça mais rápido, né? A ocitocina, que ela é a medicação que é colocada tanto no soro, na verdade ela é colocada no soro e após o parto ela é feita de forma intramuscular, no vasto lateral da coxa dessa mulher. Quando ela é feita no trabalho de parto é para induzir as contrações, e quando ela é feita após o trabalho de parto, depois do nascimento do bebê, é para controle de hemorragia. Então, a ocitocina, é um hormônio produzido pelo hipotálamo, né, e vai fazer com que tenha as contrações musculares uterinas. Se o meu próprio organismo ele já produz ocitocina, por que eu vou introduzir uma ocitocina no soro da paciente, né, de forma endovenosa? Porque muitas das vezes a ocitocina que está produzindo, o corpo dela está produzindo, não está dando, fazendo com que ela tenha contrações eficientes, né? E aí, com a ajuda da ocitocina endovenosa, vai fazer com que estimule mais ainda, né? Ou seja, a presença de mais ocitocina ali correndo no sangue daquela mulher vai fazer com que tenha as contrações uterinas. Vocês viram que eu coloquei aqui, ó, reduzir o sangramento durante o parto para estimular a liberação do leite materno. É uma das funções também da ocitocina, tá? A OMS ela não recomenda a infusão rotineira de ocitocina só em caso mesmo de grandes necessidades, né? A deambulação é um dos estímulos que a gente pede para a paciente realizar para que ela não faça todo o trabalho de parto deitada, né? Então a gente estimula para ela deambular, para ela fazer exercícios, né? Para ela ir ao chuveiro, tomar banho quente, para fazer agachamentos. Então, para que durante todo o trabalho de parto ela seja uma paciente ativa, e isso facilita no trabalho de parto dela. A gente tem outros recursos, como por exemplo o cavalinho, a bola, né, outros recursos que a gente utiliza também aí durante o trabalho de parto. Posição para o trabalho de parto. Vocês vão ver que todo box, né, todo pré-parto lá dentro do centro obstétrico,
a gente tem esse cartaz para mostrar para a mulher que ela pode escolher a posição que ela quiser para ela parir. Ou seja, não precisa ela ficar só, por exemplo, nessa posição. Pelo contrário, ela vai escolher a posição que melhor vai facilitar ali para o trabalho de parto dela, né, para o parto dela. Os métodos que a gente tem, a ocitocina, ele é um método farmacológico para que tenha as contrações, né? Só que a gente também tem métodos não farmacológicos para aliviar a dor. Então, dentro desses métodos farmacológicos aí, a gente tem acupuntura, tem gestante que faz hipnose, aromaterapia, musicoterapia, massagem são bem eficazes, né? Hidroterapia, que são aqueles partos que a gente vê lá, né, a paciente na banheira, e o apoio, né, tanto do acompanhante quanto da equipe, até mesmo da doula. Quando a gente fala de métodos farmacológicos, vai ser com a analgesia peridural, que é aquela que eu falei para vocês, a anestesia que é realizada na paciente para ela ter um conforto ali, né, sem as contrações, mas é um método farmacológico que dura ali cerca de 30 a 40 minutos. Depois disso, passa e ela volta a ter contrações mais intensas. Isso a gente levando em consideração um parto normal. A gente tem também um outro tipo de parto, que é o parto a fórceps, né? Ou seja, ele vai ser um parto vaginal, só que ele vai ser um parto vaginal com utilização de instrumento cirúrgico. Esse instrumental, ele parece com uma colher, que ele é colocado no órgão genital da cabeça para ajustar os lados da cabeça do bebê e retirá-lo. Geralmente ele é feito somente em casos de emergência. Então, por exemplo, às vezes a mulher desmaiou e a cabecinha do bebê já está ali, né, no final do canal de parto ali para nascer. Oi. Oi? O slide, a senhora passou o slide? Passei. Aqui não tá aparecendo. Tá, peraí. Acho que agora passou. Esse é o parto com fórceps. É a imagem que tá aparecendo, que tá pegando a cabecinha do bebê. Tá dando para visualizar aí, né? Sim, sim. Tá. Então, a gente tem esse parto com fórceps, então vocês vão ver que é um parto com a introdução de um instrumental, né, que vai abarcar a cabeça da criança para puxar essa criança aí para fora, né, um recurso utilizado em último caso. Hoje a gente não ouve-se mais falar em parto com fórceps, e caso aconteça, isso aí é uma violência obstétrica, entra dentro do enquadramento ali da violência obstétrica. Então, só em último caso é realizado o parto com fórceps, ou seja, é um parto normal, mas que precisou de um instrumental para fazer ali a retirada do bebê. Deixa eu só conseguir aqui para colocar o ponteiro. Então, verificam que ele abarca aqui a cabecinha do bebê e consegue puxar esse bebezinho para fora. Qual que é o risco desse parto com fórceps, né? É causar uma ruptura no esfíncter anal dessa mulher, lesão no assoalho pélvico, é trazer dano muscular aí para essa mulher, tanto no reto quanto na bexiga, né? E para o bebê, ele vai trazer isso aqui, as marcas faciais. Pode causar aqui marcas faciais, aqui vocês vão ver na marca aqui na cabecinha do bebê, pode trazer essas marcas faciais e o bebê, muitas das vezes, ficar com essa marca aí pro resto da vida, por conta do equipamento. E a gente chega na cesariana. Então, a cesariana é a técnica mais utilizada aí dentro do centro cirúrgico, né? No caso, né, a gente tem as anestesias, tanto a RAC quanto a peridural, para fazer com que a mulher perca a sensibilidade da cintura para baixo durante a cirurgia. Então, o que é feito? Né, a anestesia, a paciente ela é colocada sentada na maca, até mesmo deitada. Depois eu vou mandar os vídeos, ou selecionar os vídeos dos partos para mandar para vocês. Então, a gente tem a mulher deitar, ela fica deitada ou sentada na maca dentro do centro cirúrgico e é feito aí a anestesia. Quando é realizada a anestesia nela, a gente coloca ela em decúbito dorsal, né, se ela estiver sentada, ou se ela estiver deitada, ela vai estar geralmente em decúbito lateral, a gente coloca ela em decúbito dorsal e faz a antisepsia do local onde vai ser realizada a incisão cirúrgica.
Então, no parto cesárea, a gente vai ter aí a seguinte ordem do que é cortado, né? Epiderme, derme, tecido adiposo, aponeurose é, dos músculos reto-abdominais, separados os músculos da linha média e abertos o peritônio e a parede uterina. Então, é toda essa sequência que faz para a abertura, tá? Depois da extração do feto, em seguida é feita a retirada da placenta e eles fazem uma revisão da cavidade uterina. Só depois de tudo isso é feita a sutura. Qual que é o problema do pós-parto da cesárea? A intensidade e duração das dores que pode ter após a passagem da cirurgia, né? Desconforto, muitas das vezes a paciente ela levanta a cabeça antes, né, do efeito, antes de passar o efeito da anestesia, ela pode ter uma cefaleia pós-RAC e aí ficar internada mais tempo para poder ser hidratada aí com infusão com uma quantidade grande de líquidos. E o ideal, né, no caso da cesariana, é que, independentemente da instituição e do procedimento, que ela fique de 6 a 12 horas mais quieta, sem fazer nenhum esforço, para que ela não tenha complicações pós-cirúrgicas, né? No caso de cesariana, vocês vão ver que aqui eu coloquei 48 horas, mas hoje nos hospitais públicos a gente adota aí o tempo de 72 horas. Então, o prazo máximo para essa mulher, uma mulher que, uma puérpera bem, com bebê que está bem, o prazo máximo para ela ficar internada são 72 horas, tá? Que é o tempo que vai realizando os testes, né, da triagem neonatal no bebê e também acompanhando essa mulher durante esses 3 dias. Uma coisa que é necessária a gente lembrar é que quem opta pela cesariana vai ser submetida a uma cirurgia em que a recuperação ela é bem difícil, é mais assim, precisa ter um repouso para evitar problemas ali pós-cirúrgicos, tá? Durante esse período, o que é recomendado? Algumas medicações, como por exemplo analgésicos, anti-inflamatórios, para poder amenizar a dor. No caso, a utilização da cinta modeladora também para algumas, mas o cuidado com essa cinta modeladora, sempre discutir com o médico antes, porque pode ser que ela possa, dependendo da cinta que a mulher for utilizar, aquilo ali pode prejudicar o local da incisão cirúrgica, tá? Para quem faz exercícios físicos, né, só após aí 30 dias após o parto e mesmo assim com autorização médica, pode ser que esse tempo ele se prorrogue. Complicações que a gente pode ter em relação à parte cesariana, complicações em relação à anestesia, hemorragias durante ali a realização do parto e por conta dessas hemorragias a necessidade de transfusão sanguínea, infecções, danos tanto no útero quanto na bexiga, tá? Bloqueio de vasos sanguíneos. Tem mulheres que após a cesariana elas não conseguem ir ao banheiro, né? Não conseguem fazer xixi. Por quê? Porque a anestesia ela fez um bloqueio nos nervos da bexiga. E aí, muitas das vezes, num primeiro momento, vai ser necessário passar uma sonda para essa mulher aliviar a bexiga até que o corpo dela entenda que o bloqueio já foi finalizado, que os nervos eles, podem voltar a funcionar normalmente, tá? Uma coisa também que é comum é a dor crônica. Então, tem mulheres que sentem dor no local ali da anestesia, né, por anos. E muitas das vezes, para o bebê, através da cesariana, pode ser que muitas das vezes, como é agendado, os bebês eles nascem prematuros. Não é um prematuro de 8 meses, de 7 meses. Mas, por exemplo, por um parto aí, trabalho de parto normal, começa ali a partir de 38 semanas. Com 36, 37, a gente chama de prematuro, mas é um prematuro tardio. É um prematuro que, se ele nascer, se a mulher marca o parto para 36, 37 semanas, pode ser que esse bebê ele tenha problemas respiratórios por conta do fluxo de ar ali nos pulmões, tá? Então, é comum vocês perceberem crianças nascidas de cesarianas terem problemas respiratórios, mas por conta disso, da maturação em si, do pulmãozinho, do fluxo de ar que vai entrar e sair dentro desses pulmões. Dúvidas? Não. Bem tranquila essa aula de parto. Deixa eu só projetar aqui para vocês. Amanhã é a prova, vocês estão lembradas, né? Sim. Eu passei para vocês um exercício, eu vou tentar abrir aqui.
Professora, vai ser em tempo real, a prova? Então, eu vou postar o link amanhã às 14 horas e vocês vão ter até às 18 para enviar. E aí a prova ela vai ser feita, ela foi realizada no aplicativo que a gente tem do Google, Google Forms, que é um formulário que eu mando o link, vocês clicam, abre a prova, preenche e no final tem um botão para enviar. E as respostas chegam no meu e-mail, entendeu? Entendi. E aí vocês conseguem fazer e eu vou deixar no horário aí que dê para vocês, no horário bom, né, que dê para vocês realizarem essa prova aí, no horário da aula, que seria o horário da aula, tá bom? Professora, deixa eu Oi. te perguntar uma coisa. No caso, se a mulher tiver um parto normal, né, como uma PAC, e aí ela já está dilatada já com 3 centímetros, só que já passou de um tempo assim muito longo do bebê sair. Aí vai forçado ou cesariana? Eles vão tentar, se por exemplo passou do tempo e ela não tem possibilidade de expelir aquele bebê por parto normal, ela vai para cesariana. Mas se ela dilatou tudo e tem condições daquele bebê nascer de parto normal, não tem, o bebê tá bem, a mulher tá bem, aí eles vão insistindo até aquele bebê sair ali por parto normal. Porque é muito melhor que se o bebê estiver bem, a mulher também, e tá dilatada aos 10 centímetros, que ela consiga ter a expulsão desse bebê por via vaginal, do que levar ela para uma mesa cirúrgica para começar uma nova cirurgia. Então, vai ser avaliado. Se ela consegue, ok, vai ser feito parto normal, né? Se não, se tiver problema, se o bebê tiver em sofrimento, ou a mulher, sei lá, desmaiar, passar mal, acontecer algum problema em relação aos sinais vitais dessa mulher, aí eles levam para realizar a cesariana. Entendi. Tá? Deixa eu só tentar partilhar aqui a janela da prova. Pra gente dar uma olhada. Da prova não, da revisão da prova. Né? Aí, projetou. Aqui é uma revisãozinha com algumas questões, então, se vocês puderem resolver essas questões, é bom, né? Aqui tem aproximadamente 29 questões. Então, são daqui, dessas 29 questões, 10 questões daqui vai sair para a prova. Então, eu vou tirar as 10 questões da revisão da prova que vão cair na prova. Então, quem consegue resolver a revisão, vai conseguir ali resolver a prova tranquilamente. Lembrando que na revisão, tá bem tranquilo. A questão número 1 vai falar mais de princípios e diretrizes do que a gente falou dentro da aula de parto, tá? E ele pede para vocês marcarem o que não constitui um princípio e diretriz para o parto. Aqui é o cálculo da DPP, né, da data provável do parto. Lembrando que a data da última menstruação da mulher foi dia 18/12/2016. Então, vocês vão utilizar aquela regra de Naegeli, que eu expliquei para vocês na aula dessa semana. Às 3 vai falar sobre aquela aula de alterações, que vai ser sobre eritroblastose fetal, né, do RH, do fator RH. A questão 9 vai falar, a questão 4, né, vai falar sobre a parte do aleitamento materno, né, mas essa parte aqui vocês não precisam se ater não, porque como eu estar falando dos 10 passos para aleitamento materno, vocês deixem essa sem responder, porque vai ser de uma aula de aleitamento materno que a gente vai ter, tá? A 5 vai falar sobre aqui o trabalho de parto da mulher, né, uso rotineiro de enema, oferecer líquidos durante o trabalho de parto. Então, exame rotineiro de placenta e membranas ovulares. Então, aqui vai tratar propriamente dito do trabalho de parto, que foi da aula que a gente viu. A 6 é um caso clínico que vocês vão precisar descobrir qual tipo de alteração patológica que essa gestante ela tem. A 7 também vai falar sobre trabalho de parto. A 8 já vai trazer sobre eclâmpsia, né, sobre as alterações patológicas. A 9 pede para vocês marcarem a alternativa incorreta, que também vai falar sobre a parte do trabalho de parto. A única que está fora mesmo é a 4, que vai falar sobre aleitamento materno. Mas o restante vai estar tudo aí englobado dentro do que a gente viu das aulas que a gente tem visto até agora.
amanhã é a prova, na aula da semana que vem a gente vai dar continuidade falando sobre parto, só que essa aula de parto a gente vai falar mais precisamente do que é feito pós-parto, né? Ali depois da saída do bebê, da visualização da placenta, que a placenta vai ter uma face fetal, uma face materna, e do que é feito com esse bebê após ao nascimento, o que é feito com essa mulher depois aí do parto. Eu vou postar essa aula, eu vou postar o slide que eu usei, e aí eu vou mandar para vocês dois links, um de um parto normal, um de um parto humanizado, né? E um parto cesariano, para vocês conseguirem ter essa visualização, tá bom? Se vocês tiverem dúvida em relação ao que está no conteúdo da revisão da prova, vocês podem me mandar mensagem que eu esclareço para vocês, tá bom? Tá bom. Aí a senhora vai mandar, então, a prova no horário de aula, né? Isso, vou postar tanto lá na plataforma quanto no app, porque vocês clicam lá, a prova e eu ver, até mesmo lá. Tá bom. Tá? Junto com o material que eu vou postar agora na forma, eu escaneei de um livro que eu tenho, umas partes todas de gestação, as aulas que a gente viu. Vou mandar para vocês, que tá bem coloridinho, tá bom? Tá bom. Tá bom. Alguma dúvida? Não. Não, eu acho que não. Tá bom. Então, beleza, eu vou finalizar aqui e aí eu posto lá. E aí, qualquer dúvida, se vocês tiverem em relação às questões da revisão, vocês podem me mandar mensagem, tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá Então, muito ok. boa a aula, viu? Que bom. melhor seria presencial, né? Mas tá bom. Mas a gente alcança Com lá. certeza. Tchau. Mas tá bom. Tchau, menina.